participação. Já passo a palavra para o José Paulo Porsani, que preside aqui o Sindicato dos Trabalhadores em Pesquisa, Ciência e Tecnologia, e é muito importante, agradeço muito a presença do Porsani, a gente receber aqui o representante dos trabalhadores nessa área tão fundamental da nossa cidade. Bom dia a todas, a todos. Queria agradecer o convite, viu, Peta? Importante a participação dos trabalhadores e trabalhadoras numa mesa como essa, a gente poder estar dialogando a respeito desse tema tão importante aqui, que são os desafios, né? Nós pretendemos aqui abordar exatamente essas questões aqui para a nossa cidade de Campinas. Agradeço o convite e cumprimentar todos os membros da mesa, em especial a Adriana Flose, né? A única mulher aqui representada na mesa. Temos também, comandando o Ministério de Ciência e Tecnologia, uma mulher, e hoje a gente vê que as mulheres já é a maioria, né, nos cursos de pós-graduação, e uma participação relevante na ciência e tecnologia no Brasil. Infelizmente, não estão ocupando nas empresas, nas universidades, os postos de liderança como deveriam estar ocupando, mas é uma participação importante, e ter a ministra hoje, a Luciana, na principal instituição aqui da área de ciência e tecnologia no nosso país. Eu queria falar um pouco do sindicato, primeiramente, né? Nosso sindicato já tem 33 anos, né? Representamos mais de 10 mil trabalhadores e trabalhadoras nesse setor. Estamos principalmente na cidade de Campinas, São Paulo e Sorocaba. Como o nosso tempo é reduzido, nós vamos tentar ser bem rápido aqui na nossa apresentação. As empresas da base que nós representamos estão ali colocadas, né? A Amazul, que desenvolve o nosso submarino nuclear, aqui em Campinas, CPQD, CNPEM, as principais empresas aqui da cidade, né? Muitas faladas aí no vídeo, né? Em São Paulo, o IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, empresas altamente relevantes no desenvolvimento científico e tecnológico na nossa cidade e no nosso país, né? O sindicato também faz algumas ações sociais, né? Uma das principais ali foram doações de tablets que nós fizemos durante a pandemia, né? Principalmente para atender a população mais vulnerável, né? Que naquele momento tinha dificuldade de inclusão, né? No ensino à distância. Então, nós fizemos essa campanha, várias empresas participaram junto com a gente nesse esforço, né? O sindicato também está no Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Campinas está de parabéns por ter esse conselho, né? É um conselho importante, mas hoje é um conselho que tem, na sua grande maioria, representante de empresas, né, e das universidades, precisando levar essa participação da sociedade civil e das comunidades, né? Já foi dito aqui por vários, né, que o desenvolvimento, a inovação também se faz nas periferias, e nós precisamos ampliar essa participação da sociedade civil no nosso Conselho Municipal. Uma outra coisa que nós gostaríamos de falar aqui em relação ao mercado de trabalho, e a gente ouve muitas empresas, né, muitas reclamações das empresas, primeiro da falta de profissionais, principalmente na área de TI. Então, existe uma competição muito grande entre elas por esses profissionais, e nós precisamos cada vez mais formar profissionais que possam, né, ocupar esses espaços e também reter esses profissionais, como foi dito aqui, porque muitos profissionais são formados e acabam indo embora até do nosso país, né, para conseguir oportunidades melhores de trabalho. Então, já foi dito aqui também a importância de reter esses profissionais aqui no nosso país, né? E também nós temos uma contradição, né, hoje no mercado de trabalho, e a gente viu aí nos 2 meses iniciais de 2023 o tanto de demissões que estão acontecendo nas Big Techs, né? E a gente pergunta, né, será que é problema financeiro? Será que é
um rearranjo dessas empresas no mercado, essa própria competição entre elas, e isso vai e já está impactando também nas demissões nas empresas aqui no nosso país. Agora é fundamental a gente pensar muito bem como nós vamos incentivar essa formação profissional para as empresas não ficarem com essa dificuldade que nós temos, principalmente aqui na nossa região, nas empresas TI, e essa retenção desses profissionais. E outro slide que a gente traz aqui, né, e a gente viu durante a pandemia, novas modalidades de trabalho. Por exemplo, a questão do home office, que já está, que as empresas adotaram, né? No começo muitas tinham receio de implementar essa modalidade de trabalho, mas com a pandemia foi inevitável, né? E hoje muitas empresas continuam com a modalidade, né? As empresas do nosso setor, boa parte entra no setor de serviço, e nós temos empresas hoje que têm 30% do seu quadro de funcionários trabalhando em home office, e muitas delas, muitos desses profissionais nem em Campinas e nem no estado de São Paulo, né? Muitas empresas estão contratando profissionais nesse sistema de trabalho fora do nosso estado, inclusive. Então, é um assunto que nós precisamos debater, porque isso muda o nosso sistema de transporte, muda o nosso sistema de alimentação. Para o sindicato, inclusive, é muito difícil você localizar onde estão esses trabalhadores e fazer o diálogo com esses trabalhadores. Então, é um debate que está na atualidade. Nós vemos também que muitas empresas, inclusive com dificuldade de encontrar profissionais que gostaram desse trabalho, do teletrabalho, mas a gente se pergunta, né, como é que estão esses profissionais trabalhando isoladamente, como é que está a saúde mental? Então, tem muitos desafios que a gente vai precisar investigar essa situação. Então, é um desafio a ser investigado, inclusive, pelas universidades, como esses profissionais estão lidando com essa nova forma de trabalho. Outra coisa que a gente gostaria de colocar como um desafio, né, é essa questão da descentralização, né? Tudo que se fala em Campinas na área de ciência e tecnologia fala ao entorno da PUC e da Unicamp, né? Mas nós tivemos a iniciativa do Instituto Federal, que está instalado no Campo Grande. Achamos muito positivo essa descentralização e a gente precisa discutir o desenvolvimento da ciência e tecnologia, não só em direção à região norte, mas em direção a outras regiões na cidade, para a gente levar desenvolvimento também para essas regiões. Então, quando se fala aí do PIDES, já se pensa o PIDES de novo na região norte, eu acho que a gente precisa aprofundar muito esse debate, porque a cidade de Campinas é muito desigual, regiões muito desigual, e quando se fala em desenvolvimento tecnológico, novamente se pensa na região norte da nossa cidade. Tudo gira em torno da PUC e da Unicamp quando vai se pensar em desenvolvimento tecnológico na nossa cidade. A questão do financiamento, né? O financiamento é um tema fundamental para quem quer desenvolver ciência e tecnologia. Hoje, além da informática, financia a maioria das empresas base do sindicato, inclusive, através dos incentivos fiscais, né? E esses incentivos fiscais, muitas vezes, vêm com pouca contrapartida das empresas, né? Muitas empresas, inclusive, montaram seus institutos, montaram suas fundações e colocam os seus recursos dos incentivos nessas empresas. A gente vê o caso, por exemplo, do CPQD. CPQD é um dos maiores centros de pesquisa do Brasil. Aí você vai ver quanto de recurso de incentivo fiscal, através da lei da informática está no CPQD, quase nada. Porque o CPQD não é ligado a nenhuma dessas empresas, né, que são beneficiadas pelos incentivos fiscais. Onde eles colocam o recurso?
colocam nessas fundações, nesses institutos, que eles mesmos criaram. Para fazer o quê? Para desenvolver pesquisa para a sua matriz. E o que traz de retorno para a nossa sociedade? Traz o emprego. Excelente, nós precisamos de empregos com qualificação, mas e o retorno? O que eles estão contribuindo para a cidade de Campinas, por exemplo, com tanto de incentivos fiscais? Os fundos setoriais, por exemplo. Os fundos setoriais foi muito interessante, está sendo muito interessante, uma forma de financiamento das pesquisas, mas todo ano é contingenciado. O contingenciamento, por exemplo, pode inviabilizar a Fundação CPQD, por exemplo. O CPQD está previsto lá 20% dos recursos do Funtel, mas todo ano é contingenciado esses recursos. Nós mesmos, inclusive, estamos com uma ação popular, que já ganhamos em praticamente quase todas as instâncias da Justiça. A última decisão foi no STJ, para que pare os contingenciamentos dos fundos setoriais, para a gente poder ter mais recursos para pesquisa e desenvolvimento. Então, a gente viu aí recentemente, até em relação aos bolsistas, o congelamento das bolsas e o que isso significa para o desenvolvimento da ciência e tecnologia do nosso país. Recentemente teve aí um reajuste no novo governo, mas olha o impacto que isso tem para as futuras gerações, a falta, porque as pessoas precisam sobreviver, os bolsistas precisam de uma bolsa decente para poder desenvolver as suas pesquisas, mas a gente não pode transformar os bolsistas com um trabalho que muitas empresas, infelizmente, acabam usando o bolsista como um trabalho precarizado, só com recursos de bolsas. Isso é importante fazer essa discussão também, o papel do bolsista e o papel no desenvolvimento. Então, a questão do financiamento, a gente precisa discutir muito, até porque, quando a gente vai falar de industrialização, quem fomenta a pesquisa no nosso país é o Estado, e são as empresas ligadas ao Estado. Aí você vem lá e privatiza a Telebrás. Olha o impacto que isso causou para a indústria nacional de telecomunicações. Foi destruída a nossa indústria de telecomunicações no país quando se privatizou a Telebrás, porque a Telebrás fomentava a pesquisa em telecomunicações e a cadeia produtiva nesse setor. Agora começam a privatizar, no governo anterior começou a privatizar as refinarias. As refinarias são indutoras do desenvolvimento na região, são indutoras da pesquisa. Então, se falar em privatização, é acabar com a indústria nacional. Não dá para se falar numa nova indústria se continuar com essa lógica de privatização e tirar o papel do Estado no desenvolvimento. Quanto a indústria brasileira coloca em pesquisa e desenvolvimento no nosso país? Muito pouco, muito pouco. Se não for o Estado, nós não vamos ter política de desenvolvimento no nosso país. Então, discutir o financiamento é fundamental. É fundamental o poder que o Estado tem para alavancar e reindustrializar o nosso país. Eu queria falar também o que os sindicatos estão tentando fazer em relação às políticas de educação, de tecnologia, desenvolvimento. Nós criamos esse Instituto de Desenvolvimento, Educação, Trabalho e Tecnologia. Já são vários sindicatos que estão nesse projeto. E aí a gente tem tentado, com os movimentos sociais, sindicatos, pensar em projetos que possam trazer inovação, trazer conhecimento. E aí nós estamos apresentando o Ecojolo, uma fábrica de tijolo ecológico. Essa fábrica já funcionava, aí foi desalojada, estão com dificuldades terríveis para se restabelecer. A gente vê fotos aí de máquinas que produziam tijolos, máquinas novas, que hoje não têm
espaço e não tem condições de se reerguer sem o apoio público, sem o apoio das empresas. Então, é uma luta muito grande e, às vezes, a gente vê que a tecnologia e a inovação precisa fazer na ponta, precisa de apoio, porque a fábrica não é só fábrica, é escola, gera emprego, gera renda. Então, não podemos pensar só na tecnologia como a tecnologia de ponta, e sim também o interesse social, o interesse de apoiar atividades como essa. O próprio vereador aqui, Fernando, falou das hortas comunitárias. Nós temos a Embrapa aqui em Campinas, temos o IAC, temos vários institutos de pesquisas que podem a gente alavancar pesquisas e melhorar a produtividade, fazer hortas comunitárias nas regiões. Campinas criou a lei municipal, mas nós precisamos apoiar, precisamos dar incentivo, né? Campinas pode e tem condições de dar todo o apoio a programas de inovação como as hortas comunitárias, né? E aí, por fim, a gente fala um pouco aí dos nossos desafios, né? Que é ampliar as parcerias. Já foi falado aqui, dessa integração das universidades, mas a integração também com os movimentos sociais, com aqueles que precisam que o desenvolvimento tecnológico seja até a ponta. Precisamos ouvi-los, precisamos inseri-los no Conselho Municipal, né? Precisamos pautar as ações para superar os problemas sociais que temos na nossa cidade. Quando a gente fala Campinas, cidade inteligente. E as mazelas sociais que nós temos na nossa cidade, né? Quando é que nós vamos colocar toda essa inteligência para atacar esses problemas sociais que nós temos nessa cidade, né? Se a gente for continuar só levando desenvolvimento para a região norte da nossa cidade, fica cada vez mais difícil. Do ponto de vista sindical, nós precisamos ampliar a representatividade sindical, né? Hoje, a gente vê as universidades, muitos desses profissionais que são formados chegam no mundo do trabalho sem saber o que é um sindicato, né? O que o sindicato representa na sociedade. Não se discute isso nas universidades, só se discute a questão técnica, não se discute as questões humanas, as relações de trabalho, a importância dessas relações de trabalho. Então, é um desafio também para as universidades levar essa discussão, porque cada vez mais para nós, sindicato, o diálogo é mais difícil, seja porque as pessoas estão em teletrabalho, seja porque cada vez a segurança da informação exige mais sigilo, então o acesso aos trabalhadores fica cada vez mais difícil, né? E sai sem esse conhecimento que é importante para a gente ter o diálogo com eles. E, por fim, a questão da redução da jornada de trabalho é uma questão que o sindicato tem levado, né, todo o tempo nas discussões com as empresas, porque o conhecimento tecnológico tem promovido cada vez mais o aumento da produtividade, né? As pessoas estão produzindo muito mais do que há 10 anos atrás, do que há 5 anos atrás. E quem que se apropria desta produtividade? São as empresas. Nós, trabalhadores e trabalhadoras, estamos ainda submetidos às mesmas jornadas de trabalho, ou pior, fazendo hora extra, ambiente de trabalho difícil, e nós precisamos nos apropriar também desse aumento de produtividade. Por isso, a gente leva a discussão que nós precisamos reduzir a jornada de trabalho para melhorar a qualidade de vida, melhorar a saúde mental do trabalhador. A gente vê cada vez mais síndromes aparecendo aí que adoecem os trabalhadores. É uma discussão que nós precisamos fazer na nossa cidade também. Discussão, e a gente já tem algumas experiências internacionais, né, de jornada 4x3, 4 dias trabalhados por 3, de folga. Várias experiências que estão dando certo fora do nosso país. Então, nós precisamos também nos apropriar da ciência e tecnologia para melhorar a nossa vida, melhorar a nossa qualidade de vida. Eu encerro por aqui, agradeço aí novamente, Petra. Obrigado.